Olá, pessoal. Estamos na segunda edição do Papo que Soma. Videocast que conta com a Riacho Doce Gestão de Ideias e a G, especialista em implantação de negócios. Nós temos o oferecimento da FAM FGV, da JP Studio, da Embarque Nordeste, da Promova Tecnologia e da JP Sistemas, além de Daniele Oliveira, nutricionista. Eu sou Valdson Costa, estou com o André aqui no estúdio. Oi, Valdson. É uma grata satisfação aqui. A gente está iniciando o nosso segundo programa, certo? E iniciando esse mês de março, um mês diferente, um mês da mulher. Nada melhor de a gente ter aqui, né, uma convidada mulher. Valna Dantas, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Vamos falar um pouquinho aqui da tua história, né, um pouquinho de como é empreender, né, como é o empreendimento, o empreendedorismo feminino. Certo? Então, seja bem-vinda aqui ao Papo que Soma. Quero aqui falar um pouquinho, Valdson, do currículo de Valnar, certo? Para que todos saibam quem é nossa convidada. Valnar, ela é publicitária, especialista em marketing estratégico, tem mestrado em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas, editora-chefe da revista Du e também professora universitária, certo? E fundadora da comunidade Projeta. Valnar, seja bem-vinda, certo? Espero que você se sinta aqui abraçada pelo Papo que Soma. Eu agradeço o convite. Ó, o microfone na mão, tempo e deixar falar. Nem se Vamos preocupe, embora, que eu né? fico à vontade. Adoro comunicar, adoro conversar e adoro contribuir de alguma forma com quem está nos assistindo e que possa tirar desse papo algumas lições e aprender, né, com a nossa jornada. Bacana, bacana. Fantástico. Então, hoje teremos uma aula de empreendedorismo feminino. E nada melhor do que a Valnar para conversar um pouco conosco sobre isso. Valnar, me diz o seguinte, qual é o diferencial do empreendedorismo no geral para esse empreendedorismo feminino? O que é que esse empreendedorismo feminino tem de diferente? Qual é a grande diferença? Olha, eu nem acho que é muita coisa diferente, não, a não ser um mero detalhe de que nós, enquanto mulheres e organismos específicos, desde o nosso pensamento, porque a mulher ela está sempre, né, maquinando alguns detalhes, então eu estou aqui, mas estou pensando no meu filho na hora de liberar a babá, num trabalho que tem que entregar, num e-mail que talvez não respondi. Então a mulher ela tem esse olhar mais multipotencial, multitarefas, e isso é Aquela muito velha bom. máxima, né? O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue A fazer mulher 10. consegue. E aí isso é bom e isso é ruim também, né? Porque ao passo que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, comentei hoje numa sequência de stories no Insta, disse, como boa mulher, vamos falar logo de 2 assuntos ao mesmo tempo. E aí, tava ali trocando figurinhas Só não entre os faça aqui, são 2 assuntos. homens, certo? E uma mulher. Não tem como, né? Aí vai A gente não dar consegue problema. raciocinar. Mas a gente tem essa capacidade também de mediar, né? Também de liderar e administrar, assim, gerir. A mulher, ela é uma gestora ainda que ela não seja uma empreendedora, que ela não tenha um CNPJ, ela não tenha um negócio. Né? Uma vez eu ouvi alguém que eu não lembro quem dizer assim, a mulher que ela já consegue dividir um frango entre os seus filhos ali, a família, fazer com que todos fiquem felizes, ela já é uma gestora. Verdade. Porque a mulher que gerencia crises, uma feira, a casa em todos os sentidos, ela já é uma administradora. Então, o empreendedorismo feminino, ele é carregado de todos esses multipotenciais que nós, né, trazemos e as multitarefas também, né? De trabalhar, ter sua jornada e chegar em casa e algumas tarefas que ficam para a mulher, ou que a mulher que absorve. Que de repente nem tinha que ser, nem tô falando aqui, porque quem tem que lavar o prato é a mulher, ou não, Sim. nem tô entrando nesse mérito. Mas a mulher é aquela que, né, não é uma regra, mas é aquela que vai se importar, que vai ligar e tal, e que eu até falo muito, ó, desapega um pouco, aprenda a delegar, aprenda a pedir ajuda e aprenda a não ligar. Certo. Porque eu só consigo fazer tudo que eu faço porque eu não ligo para várias coisas. Aquela história do feito é melhor que o perfeito. Então, muitas vezes a mulher, ela peca também nisso, né? Vai lá, vestir, sei lá, pede pro marido vestir o filho. Aí ele veste. Aí
Cheguei, meu marido Ela vestiu. fiscaliza, né? Primeira vez, aí eu disse, meu Deus, será o Agostinho Carrara no lugar do meu filho? É. E aí eu aprendi assim, Ok. tá ótimo, ele Missão fez. cumprida. Porque muitos homens deixam de fazer coisas porque a mulher vai lá e ela mesma vai dizer, tá mal feito. Ela reclama e tal, e ele para de fazer para não ficar ouvindo aquilo, Uhum. né? Como você percebe esse cenário desse empreendedorismo, dessas mulheres circulando diretamente aqui em Alagoas? Como é que você percebe essa movimentação? Olha, em Alagoas, no Brasil, no mundo, eu acho que a gente vive um momento brilhante. Foi até capa de uma das revistas do ano retrasado, que dizia assim, a mulherada está on. Que a gente está on. Então, hoje a gente já tem mais acesso, né, à informação, a conteúdos. Esses dias eu atendi uma pessoa do interior que disse, eu não tenho formação, mas eu aprendi muita coisa no YouTube e na internet. Então, eu acho isso muito legal, porque hoje a gente já tem acesso. Então, o digital nos permite isso, ainda que você não tenha condições financeiras para, de repente, investir em uma capacitação. Se você realmente está disposta, você consegue acessar. Então, acho esse cenário muito bacana. E momentos como esse, em que várias marcas, órgãos públicos e também empresas privadas estão abrindo espaço para esse debate. Verdade. Isso é muito rico, de querer saber como é que eu posso... Ok, essa é a minha enfermeira aqui do hospital. Ela trabalha aqui, tantas horas por dia, tantas por semana. Então, quer dizer, quando ela chega em casa, ela faz isso, isso, isso. Como é que eu, enquanto empresa, posso contribuir, fazer com que essa minha funcionária ela tenha mais qualidade de vida, enfim. Então, acho que esse E um olhar... bom desempenho, né? Exato. Porque se você tá bem, você tá feliz, você tá mais leve, você tá com autoestima legal, você vai render muito melhor. Seja você homem, mulher, jovem, mais velho, enfim. Então, se você tá bem, você desempenha, né? Desenvolve muito melhor. E eu acho que isso é legal também. Perfeito. Então, vamos aqui aprofundar nosso papo, né, Valdson? Vamos saber um pouquinho quem é a Valnar, quem é a profissional, quem é a mãe, quem é o CPF e quem é o CNPJ Valnar aqui, para todo mundo ficar, né, ciente de como surgiu a sua jornada aí no empreendedorismo. Beleza. Eu digo que eu sou fita 3M, né? M de mulher, mãe, mestre, né? Tentando conciliar ali um pouquinho de vida acadêmica e a carreira e maternidade, né? Esse papel de mulher, sem se esquecer também. São os desafios. Mas vamos lá. Eu sou de Santana do Ipanema, então sou alagoana, sou do sertão. Sertaneja, Vocês vão receber muita gente de Santana aqui, porque eu brinco que Santana vai dominar o mundo, viu, gente? Antes de tudo, é forte, né? O sertanejo, né? Então aí. Exato. E aí eu sou de Santana do Ipanema, me formei aqui em Maceió em publicidade e propaganda e recém-formada tive a oportunidade de abrir a primeira empresa, né, o primeiro CNPJ, com uma colega de graduação que foi a revista DUI. A gente fez altos planos. A primeira edição da DUI, eu lembro que a gente sentou, né, planejando o lançamento e tudo. A gente criou a DUI e lançou a DUI em um intervalo de 2 meses. Certo. Já a primeira edição. Foi bem rápido. E o que é a revista DUI? Só para... A revista DUI hoje, porque existe uma mudança aí, né? Eu abri a revista com Larissa depois de 3 anos e meio, porque aí nessa primeira reunião de desenhar o produto e tal, a gente fez todas as contas ricas, milionárias que ficaríamos, né? Já estava quase gastando dinheiro. E aí a gente lançou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Cadê essa grana, Brasil? E a gente nada de ganhar dinheiro. Depois de 3 anos e meio dessa sociedade, Larissa disse, Val, não dá pra mim não viver de amor à profissão. Eu tô trabalhando com minha mãe, tô ganhando uma grana. E assim, cansei um pouco disso. Na época eu tava fazendo um ano sabático, tava morando na China. E eu falei, lá, segura aí que eu vou voltar, a gente conversa. Voltei, comprei a parte dela. E aí veio a fase 2 da revista DUI, que foi comigo. E foi nessa fase 2, eu sozinha aqui à frente, que eu fui indagando algumas questões. Nessa primeira fase, a gente fazia muitas capas com mulheres famosas, celebridades, atrizes, modelos, né? Como eu fui criada, lendo revistas então, que... a DUI é justamente uma revista para falar do universo feminino. Do universo feminino. Ela fala para mulheres e aí ela passou, eu descobri que ela não precisava falar só para mulheres, ela podia falar sobre as mulheres e contar para o mundo histórias dessas mulheres reais, mulheres comuns. Porque até então, toda vez que ia pensar, que nós pensávamos em uma capa, era quem é a modelo, quem é a celebridade, quem é a gata que vai estrelar na revista DUI. E aí depois eu pensei, né? Por que não mulheres
reais, mulheres comuns que tenham histórias que possam inspirar, né? Que possam trazer algo bacana a acrescentar em quem está lendo essa revista. E aí foi quando a revista passou a viver essa fase de dar a essas mulheres e a essas histórias um protagonismo, dar voz a essas mulheres. Então, hoje, as capas da revista DUI são mulheres reais, né? São mulheres que estão aprendendo, liderando, crescendo, empreendendo, enfim. Então, a DUI hoje, eu digo que ela é palco para essas vozes femininas contarem suas Circulação histórias. dentro do estado de Alagoas? É. Apesar da gente estar online, né? Eu já tive até aplicativo e tudo, mas a DUI, o foco dela é realmente Maceió. A gente tem um universo de algumas cidades do interior que a gente distribui, mas é bem simbólico. A distribuição é realmente, o nosso foco é Maceió. Mas nós temos Quais são as mulheres temáticas que ela trabalha, a DUI, hoje? viagem, saúde, negócios, né, e estilo de vida. Então, além desse storytelling das mulheres que saem na revista, né? Das embaixadoras, das mulheres que estão na capa, enfim. São 12 anos, ano 12 aqui? Em dezembro, agora a gente faz 13 anos. Tá, final do ano, É. completa 13 anos. Dia 1º de dezembro, 13 anos. Foi em Quando foi que a 2010. DUI começou, de fato, a rentabilizar? Dizer assim, olha, ela agora tem vida própria. Oremos. Gente, 10 anos depois. 10 Quando eu anos disse, eu vou depois. fechar essa revista. Ó, fazer a 30ª edição, fechar com números redondos, 10 anos, 30 edições, tá ótimo. Porque o meu lucro, digamos assim, em cada edição da revista era R$1.000. Certo. E aí eu reinvestia, né? Fazia um mimozinho, alguma ação, alguma coisa e tal, uma doação. E a era ideia isso. surgiu o quê? De um sonho, de uma Não, era oportunidade? vontade de fazer dinheiro mesmo. Vontade de fazer dinheiro, né? Saiu da faculdade e agora quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, E foi o que é para que vamos comunicação. fazer? Ganhar dinheiro, vou para comunicação. E aí, como é que vamos ganhar dinheiro? Bom, aí minha mãe sempre assinou muitas revistas. Revista Boa Forma, Cláudia, Nova, Uma. Então, eu fui criada nesse universo de revistas e eu achava o máximo e não via aqui no estado uma revista para o público feminino. Então, você ia na banca comprar revistas de fora, sempre. Né? E a gente tinha bancas de revista, a gente ainda não estava nesse boom aí do digital, a gente Certo. comprava revista. E aí, Larissa, trabalhando na agência de publicidade, eu trabalhei também 6 meses junto com ela lá, minha ex-sócia, ela trabalhou no atendimento de uma revista, na produção de uma revista. E ela gostou daquele meio, assim, essa coisa de trazer anunciantes, de faz matéria e faz editorial e toda aquela movimentação e tal. Ela se apaixonou pelo universo e disse, rapaz, eu acho que sai coisa boa daqui se a gente trouxer um novo formato. E aí foi um professor nosso da pós-graduação que fez esse link. E ela foi de opinião dele sobre o modelo de negócio. Ele falou, rapaz, chama a Valnar para escrever, para ser editora-chefe. Eu falei, editora não, quero ser dona também. Meu sonho sempre foi escrever para uma revista. Imagina ser dona da revista. Esse que eu vou. E aí foi isso, só que assim, eu entrei, foi o contrário, né? Eu entrei pensando no dinheiro e aí eu fui me apaixonando pela causa, pelo movimento, pelo resultado que dá, né? E literalmente é o foco nas histórias. Essa semana tem um rapaz, eu não sou péssima de nome, mas ele chama Silvio, e ele é um dos diretores aqui da Santa Casa de Maceió, e ele disse, há 1 ano, eu peguei a revista na casa da minha sogra, enfim, alguém saiu na revista e deixou na casa da avó, e ele esteve nessa casa com algum parentesco, pegou uma edição da revista, e ele foi lendo a revista, se interessou pelas histórias das mulheres e guardou ali o meu nome, né? Leu a carta ao leitor, guardou meu nome. Aí agora, 1 ano depois, ele me procura e ele tinha uma listinha de algumas histórias de mulheres que estão aqui que impactaram, assim, que ele falou, poxa, essa pessoa tem muito a ensinar. Eu gostaria que todas as colaboradoras da nossa empresa ouvissem essas mulheres, essas histórias reais. E aí ele fez o convite pra gente sentar e, enfim, fazer uma roda de conversa lá. E eu falei, poxa, 1 ano ele estava guardando aquela informação, ele leu, ou seja, impactou ele de alguma forma. Verdade. E aí isso pra mim, assim, isso dinheiro nenhum paga. Então eu tenho várias formas de monetizar minhas habilidades, meu talento, enfim. A revista é uma delas, nunca foi a principal, apesar de hoje, né, ano 13,
Oh, glória. E aí, às vezes, eu vejo uma pessoa que está começando, né? Te entendo, também já tive 24, 25 anos e pensava, né? Cadê os milhões? Como assim? Cadê o dinheiro? E hoje a DUI, para mim, uma das maiores lições que ela me traz, enquanto empresa, enquanto projeto, é que a constância realmente faz você ir mais longe. Crava seu nome, traz toda uma credibilidade se você trabalhar prezando. Ela te ensinou a isso. empreender? Me Te ensinou. deu lições? Me ensinou a empreender, me ensinou, sobretudo, a lidar com a falta do capital de giro. Não tinha o capital de giro, né? Na época eu tinha umas vaquinhas, que aí é toda uma historinha de vendia muamba, vendia Tapaué, Demilos, Natura, não sei o que, para ter meu dinheirinho, olha, na época da Investia. graduação e tal. Desse dinheirinho eu comprei umas muambas, da muamba fui aumentando e tal. Via meu avô ganhando dinheiro com gado e tal. Também vou querer umas vaquinhas. Já comprou gado? Comprei umas vaquinhas e tal. E aí fiz a revista DUI com o dinheiro das vaquinhas. Então não tinha capital de giro, foi isso. Aí foi a revista. Esperava que ela rendesse. Aí ela não rendeu. Mas ela já se pagou ali. Segunda edição, terceira, já foi sempre se pagando. E não tinha grana, mas a gente queria fazer festa de lançamento, a gente queria fazer ação com os mídias das agências de propaganda, a gente queria fazer mimos, a gente queria fazer uma série de coisas e não tinha grana. Então a DUI, ela me ensinou que é possível fazer comunicação e você criar uma marca e você marcar, né? Você ter uma marca que marca mesmo sem grandes investimentos. Com contatos, com parcerias, com realmente esse desejo de levar a marca à frente. Hoje a DUI, você pode encontrar ela de forma física, ela está também no digital? Tá também no digital, você pode ler a revista, tem um PDF dela na plataforma, né, no nosso portal. E a edição física, mesmo que você seja de fora, inclusive a gente tem histórias de mulheres que são contadas que não são daqui, que são de Manaus, que são brasileiras que moram em outros países, a gente conta a história e manda. Então, se você é de outro estado e quer conhecer a revista, você pode assinar para receber em casa. Bacana. Vamos entrar um pouquinho agora nessa pauta de empreendedorismo feminino, né? A questão das mulheres por competência, né? Buscando seu espaço no mercado de trabalho, né? A gente está numa discussão muito importante na questão da diversidade, na questão da igualdade de gênero e por competência, né? A verdade seja essa. E a gente tem alguns dados oficiais que são interessantes, né? Que apesar desse trabalho que está sendo feito, apesar das mulheres estar buscando seu espaço diante da competência, a gente ainda tem um caminho muito longo aí a trilhar, né? Aqui no Brasil mesmo, das 500 maiores empresas brasileiras, apenas 13% delas têm mulheres no cargo de liderança, certo? O que é que você visualiza, Valnar, com relação a essa situação atual, certo? E o que é que você pode estar contribuindo, certo? Dentro aqui do universo de Alagoas, para despertar também essa veia empreendedora em outras mulheres. O meu trabalho é na ponta mesmo, que é com elas, né? Então, apesar de fazer alguns trabalhos de treinamento, de palestra, de conversas em empresas, o meu trabalho é muito ali, realmente, de frente com as mulheres. E aí, é um trabalho que ele vem ensinar como elas se venderem, porque a mulher tem essa dificuldade de se vender, talvez por uma questão cultural de se você se autoelogia, se você fala muito sobre suas habilidades, tá se amostrando, né? Se acha, então a gente vem com essa coisa assim de, não, né? E recebe um elogio, que roupa linda, foi na promoção, foi bem baratinho, né? Então já tem uma dificuldade da mulher de aceitar um elogio, de se reconhecer suas potencialidades, tirar um pouquinho o foco ali das suas fraquezas, que todos temos, né, para colocar esse holofote em tudo que você tem de bom, nas suas forças. Inclusive esse mito por ser a mulher sexo frágil, a mulher mais frágil numa tomada de decisão, não pode ter um cargo de liderança, existe esse mito ainda no mercado de trabalho. Mas isso é irreal. Isso não existe. Existem pessoas fortes e existem pessoas fracas. Independente do gênero. Independente. Pessoas, né? Existem pessoas que estão preparadas ou não. Que sabem lidar ou não com as situações. E aí o meu trabalho com elas é muito focado nessa questão da autoestima mesmo. É de dizer, você pode se vender, você pode ser melhor, você pode cobrar mais caro, você pode ser vista. Você não precisa ser a coitadinha que faz a geleia, o biscoitinho, o bolo doce, sabe? No quintal de casa, num cantinho, que costura no ateliê. Isso é importante você falar,
Porque, assim, quando a mulher busca seus primeiros passos em empreender, o que muito se fala diante de alguns dados oficiais, que é o quê? É ter uma renda complementar ou ter a sua autonomia financeira, certo? Ela é a dona de casa, mãe de família, a chefe da família. Tem um personagem que ilustra bem exatamente o que você está falando aí, que é a Dona Nenê da Grande Família. Assim. Então, a nossa Exatamente, geração conhece esse personagem exatamente. e ela Então, estava esse ali, ela fazia papel... o empreendedorismo dentro de casa, ou uma costura, uma cozinha, alguma coisa ali, sem deixar a peteca cair, né? Sem deixar o feijão queimar, sem deixar Isso. juntar roupa suja. Então, ela tinha que se Administrando o virar lar, ali, né? administrando lá e, paralelamente, criando alguma coisa ali para ter seu próprio dinheiro. Mas isso aí ajuda essa questão aí que você está colocando de, você pode ir além. Você não precisa só pensar aqui dentro, você pode ir fora dos muros da sua casa. Mas mesmo hoje mesmo tem essa resistência da própria mulher de achar que ela vai empreender só para ter uma rendinha extra ou então ter a sua autonomia financeira. É isso que você encontra muito? E olha que legal, um movimento até contrário, né? A gente saiu muito, né? Eu fui, durante 2 anos, eu fui coordenadora de cursos, né? Em um centro universitário, então, em um cargo de gestão, de liderança. E aí chega um momento que eu olho e falo, rapaz, quero voltar para casa, né? Fazer o caminho Quero inverso. fazer esse caminho inverso. Eu sonhava em trabalhar em uma multinacional, em ter cada vez mais reconhecimento, e aí, de repente, com a maternidade, eu pensei, mas eu quero ganhar tanto quanto eu ganharia em uma multinacional, mas eu quero trabalhar em casa. Eu quero estar perto do meu filho, eu quero ter tempo para mim, ter qualidade de vida, quero ver meu filho crescer e eu vou dar um jeito nisso. Preciso me preparar e fazer essa transição. Então, por ter passado por isso, hoje eu consigo ensinar essas mulheres que estão muitas vezes cansadas, sejam elas médicas, advogadas, confeiteiras, enfim, concursadas. Então, tem muita gente que tem um emprego fixo, que está até legal ali na sua carreira, tem um reconhecimento, só que ela deseja, de repente, desacelerar um pouco, ter mais qualidade de vida. Ou investir em uma coisa que antes era um sonho. Esse modelo ele vem acontecendo agora, pelo menos ele é pós-pandemia, né? Assim, A pandemia, ela deu esse gás, porque muitas mulheres já tinham, né, e eu fui uma delas, tomei essa decisão antes da pandemia, comecei ali e os ele trabalhos, e potencializou, aí né? na pandemia foi potencializada essa questão de que você pode, né, e aí a gente teve todo esse boom de cursos online em que nós consumimos mais conteúdos, aprendemos mais, que eu acho que esse é um momento muito legal, assim, para homens e mulheres, que é o momento de você vender sua jornada. Então, se alguém hoje quer abrir uma revista, essa pessoa ela tem que me pagar alguma coisa para ela não cometer os erros que eu cometi. Ela não precisa ficar 10 anos, como eu fiquei, aprendendo, abrindo cada porta, ali me latanhando, digamos assim. Ela já pode, então, Compreender melhor esse processo. entender todos os altos, os baixos e pagar pelo seu conhecimento. E não tem nenhum problema em vender isso, que é uma resistência que eu encontro nas mulheres. Ah, mas eu faço isso com tanto amor, eu vou cobrar. Ah, mas eu ensino isso rapidinho, mas é a sua receita. Você ficou 20 anos nisso. Você fez vários cursos, você investiu tempo, dinheiro e energia nisso. É justo você vender seu conhecimento. O que é a Projeta? O Projeta ou a Projeta? A comunidade A Projeta, né, comunidade da ou o Projeta. curso Projeta Mulher, ele veio dessa minha necessidade de fazer transição de carreira. Então, eu queria sair desse cargo de gestão, queria diminuir minhas horas na universidade, minhas horas aulas, e eu queria fazer com que outras mulheres também se sentissem assim, úteis, realizadas e com tempo. Você não ter tempo para fazer 1 hora de academia, ou fazer um inglês, ou aprender alguma coisa, ou fazer um passeio, ou sentar para brincar com seu filho. Aquilo me parecia muito cruel. E eu não queria viver aquilo, e aí eu fiz a minha transição. E aí eu fui fazendo a minha transição, e eu fui documentando as minhas dificuldades, como eu resolvi, qual o problema, qual a solução. E era quase que imediato, eu ia resolvendo aquilo e eu ia ensinando. É tanto que a comunidade Projeta hoje, inclusive agora a gente vai lançar o 2.0 e vai deixar um baú lá, eu nunca vou apagar aquilo, porque eu lancei a comunidade Projeta sem ter uma webcam. Sem me arrumar, sem ter uma estrutura, sem ter um microfone. Então era tudo muito básico, mas era assim, o foco no conteúdo. E aí, ao passo que eu fui aprendendo a diferença que faz um bom equipamento, uma equipe, investir na minha marca,
fazer uma arte melhor, investir em patrocinado, e que eu fui arrumando a casa e tendo mais resultado e monetizando muito mais, aquilo foi sendo ensinado. Então, era assim, eu fazia uma coisa, chegava ao vivo e falava, usei estratégia tal e eu fiz 20 mil reais essa semana. Vamos lá. Como que eu fiz? Passo a passo. Vocês podem fazer. Façam aí e me digam vocês. Ele é apresentado a partir da jornada, de uma jornada, de situações? São módulos. Hoje eu sigo um método Sirva, que foi um método que eu criei, que é baseado em solução. Qual a sua solução? Como é que você pode me ajudar? E cada um de nós pode vender alguma solução. Eu não sei fazer tudo. Ou eu posso precisar da sua ajuda. Então, eu sempre digo, minha amiga, se você é boa em planilha do Excel, você já pode me vender, porque eu sou péssima. Sou péssima em números, eu sou péssima nessa organização financeira e tal. Então, se você já é boa nisso, tem experiência, já pode me vender. Então, às vezes, a gente menospreza um pouquinho, né, nossas habilidades, nosso conhecimento, essa história do, mas eu faço por prazer. Eu escrevo um textão, em 5 minutos, trancada no carro. Mas esse textão eu preciso vender. Porque são os livros que eu li, são os suas cursos que eu habilidades, fiz, né? é o meu talento, suas a minha habilidades. habilidade que eu desenvolvi e que eu posso vender. Então, eu ensino, muitas mulheres não sabem empacotar essa solução. Então, ela é boa em alguma coisa, mas ela não sabe vender. Então você acha que o maior desafio hoje no empreendedorismo feminino é a questão da mulher não saber se vender, não saber ser um produto São comercial? 5. O primeiro é esse, que é o S de solução. Ela não sabe empacotar a solução para vender. O segundo é a imagem. A imagem. Então, ela não sabe como usar estrategicamente as questões visuais para projetar seu negócio. Seja a imagem dela, né, a autoimagem, ou realmente a apresentação. Porque o seu WhatsApp, o seu Insta, a sua proposta, o seu contrato, aquilo está sendo avaliado. E às vezes é na imagem que ali em segundos você conquista ou que você repele aquele possível Perfeito. interessado na sua solução. Então não adianta a solução ser maravilhosa e a embalagem ser ruim. Somos uma sociedade visual, né? Extremamente visual. Exatamente. E é o primeiro impacto. Aí o terceiro é o R de relacionamentos. Então a mulherada ela tem dificuldade. Primeiro que não sabe fazer networking. Então, eu levanto muito essa bandeira do Mulheres Apoiam Mulheres, porque elas precisam sair da caixinha, precisa acabar com essa história de, mas já tem uma nesse segmento. Não, as minhas alunas são nutricionistas, se encontra aí todas as nutris, vão trocar ideia, vão criar algo juntas, vão, enfim, então, Disputar menos e crescer colaborar junto, mais, né? multiplicar, colaborar. Coisa que você já encontra muito no universo masculino, né? Alguns encontros de network, de confraternização, justamente para fechar negócios. Sim, as confrarias, né? Eu Isso. lembro que eu ia, enquanto mulher só tinha homem, e eu ia para aquelas confrarias de empreendedorismo, tinha muito homem, e eu, poxa. E a Cadê as mulherada, mulheres, às né? vezes, não se sentem à vontade nesse ambiente, então vamos fazer aí a da mulherada. Às vezes o marido se incomoda que ela vá, né? Então muita gente fala assim, por que você quis nichar, escolher trabalhar só com mulheres? São vários motivos. Um deles é que quanto menor for o seu nicho, assim, é mais fácil você acertar. Você quer Sim. falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Ou fica só mais uma pessoa falando sobre marketing. Eu falo sobre adaptar a marketing linguagem para também, né? mulheres. E aí tem essa facilidade que é desses encontros e afins, todas elas que muitas lidam com questões, né, pessoais em casa, seja de ciúme, seja de relacionamento abusivo, de depressão. Tem muitos problemas assim, né, que faz com que essa mulher no empreendedorismo ela trave, né, ou ela não consiga desabrochar, porque a carga está pesada ali. E aí, quando é um espaço só para mulheres, ela se sente acolhida, todas ali, de alguma forma, passam por Parece aquilo, legal. ou entendem, ou já passaram, ou conhecem alguém que já passou, e ela se sente acolhida. Então, eu brinco que a comunidade ela não deixa de ser um porto seguro para que essas mulheres possam ser elas mesmas e trazerem suas questões e suas dores. Sirva. E as outras duas? Então, é o R de relacionamento que eu ensino, porque o povo não sabe se relacionar, não sabe fazer parceria, gente. Vocês acham que eu fiz aqui, ó, 10 anos com parceria, Ela pode ser parceira contatos. nossa Não, também, daqui a pouco né? tá saindo negócio aqui Ela do pode Avon. ser parceira Aguarde nossa. cartas e propostas. E aí é o V de vendas, porque não adianta você ter uma boa solução, você tem uma boa imagem, embalou, tá tudo bonitinho ali, todo o seu material, tá tudo fofo aqui com a marquinha de vocês.
Aí fez um relacionamento aqui com a Valná, mas não sabem vender. E aí a Valná entra, sai, com o Pix na mão, e ninguém fez a É Valná a deixa, gastar. viu, André? É a deixa. Ninguém faz a Valná gastar. Ninguém sabe. Então, assim, tem muita mulher que tem essa dificuldade de fechar a venda. Ela atrai, mas não consegue converter. Ela atrai, mas não converte. Atrai. Ela tem medo de vender, ela Deixa não a sabe compra no se carrinho, né? vender. Deixa a compra no carrinho. É. Acaba não finalizando. Não finaliza a venda, né? E o A, que é o de autoridade. Porque todas nós, enquanto experientes que somos em alguma coisa, ou que estejamos aprendendo, você não precisa ter 20 anos de experiência. Então, vocês estão na segunda edição aqui do videocast, mas vocês são autoridade nisso só pelo fato de terem mostrado a cara ao sol, né? Colocado a cara ao sol. Mas estamos Resolveram aprendendo fazer, ainda, viu? criaram uma marca, enfim, vieram para o campo de batalha. E vocês estão fazendo. E é o segundo, mas o primeiro deixou lições, o segundo Sem vai dúvida, deixar, o sem terceiro dúvida, e tal, enfim. É um processo de construção. Aí, de repente, estuda melhor equipamentos, aí, de repente, faz um curso, aí, de repente, faz ali. Tudo isso vai construindo sua autoridade. Só que tem gente que não sabe comunicar. E aí vai colecionando diploma, experiência, curso, isso e aquilo, mas não comunica. E eu falo que não adianta você só ser bom, maravilhoso. Ninguém vai te descobrir na sua casa. Se você não comunicar bem isso, você não consegue ter resultado. Então, são esses 5 passos, é o método SIVA: solução, imagem, relacionamento, vendas e autoridade. O projeto ele é baseado nisso. Eu digo que é literalmente uma escola para mulheres, que ela entra lá. Tem outros bônus, simplifica a mulher, porque para gerir todos esses papéis você tem que simplificar, tem que aprender a eliminar ruídos. Então, tem organização financeira, Ótimo. tem aula sobre casamento, reunião com o cônjuge, né, como transar mais. Tem de tudo, porque nós somos mulheres, seres humanos. Então, é impossível, na minha visão, é impossível você separar a carreira ou o negócio de uma mulher da sua vida pessoal. Então, se ela não consegue Atrelado, né? eliminar pessoas tóxicas, Sim. aquilo ali vai como um cupim ali no negócio dela. Absorve toda a energia. E aí, quando ela vê, já desmoronou e ela nem sabe por quê. E tava ali meio que invisível, Gastando né, energia por baixo, em alguns consumindo a energia ou o dinheiro, sequestrando a energia daquela mulher daquilo. E aquela boa ideia, aquele projeto acaba E como indo é por água possível abaixo. como é possível, na verdade, se integrar nesse projeto? Fazer parte da Fazer comunidade. parte da comunidade. Qualquer mulher, a gente não tem só mulheres, tá? Porque eu digo que a comunidade do projeto ela é para mulheres e negócios femininos. Então, nós temos homens que vendem para mulheres e que querem entender mais e melhor o comportamento de consumo dessas mulheres. Perfeito. Né? Então, tem uma das minhas aulas, que é recorde, uma das mais assistidas, é Vendendo para Mães e Mulheres. E os homens amam essa aula, por quê? Poxa, eu tô entendendo o comportamento, eu tô entendendo o que é que a mulher visualiza. Então, às vezes, você tá comunicando com uma linguagem, só que a mulher, ela tá vendo detalhe. Aí meu marido fala, não, ela não importa se a comida for muito boa, não, mas ela quer um restaurante bonito, com uma paisagem. Né? A gente vai almoçar, eu disse, não, eu quero beira da lagoa, eu quero curtir o paraíso, tá? Eu vou sair da minha casa para comer numa parede mal rebocada aqui no quintal, mas a comida da dona fulaninha, porque a galinha dela, porque a peixada dela, dona fulaninha que me perdoe, embala então, vamos levar para casa, como na minha casa. Então, mulher é muito visual, é muito detalhe, tem muito isso. E às vezes o homem tá ali tentando vender para a mulher, utilizando estratégias Eu tô rindo que me funcionam para acabando, ele. que eu passei por essa experiência esse final de semana, né? Eu fui almoçar com minha esposa. Eu não quero um lugar fechado. Eu quero ir para beira da lagoa, eu quero um lugar aberto. É justamente isso que ela tava falando. E quando se trata de negócios, tem coisas que a gente não percebe, né? Eu estava fazendo uma leitura e dizia que a decisão da compra de carros, para quem tem filhos, as crianças interferem na compra do veículo. Então, imagine dentro de um universo feminino quantas coisas devem fazer uma interferência que a gente muitas vezes não consegue perceber. Principalmente nós do universo masculino, que acaba não observando aquela necessidade daquela mulher ou como ela pensa Sim. determinado produto, serviço. Né? Que é um erro muito grande, assim, da comunicação. Alguns setores de marketing, inclusive aqui em Maceió já teve um case, alguma polêmica, assim, que foi com a barbearia. E aí os comentários dos homens eram tipo, e mulher nem vai lá, deixa pra lá.
Meu amigo, mas se a mulher disser que o marido não vai fazer a barba lá, ela não vai. Ele não vai. né? E se o filho não vai cortar o cabelo lá, ele não Não vai. vai, né? Então a barbearia Conquiste ela também, a né? barbearia estava focada em homens, claro, né? Que é quem vai utilizar aquele serviço. Mas se você comprou uma briga com a mulher, você não tá entendendo, né? A mulher, ela tem uma tomada de decisão também, ela influencia também. Eu vi, acho que é Renato Meirelles, é o nome do rapaz que faz as pesquisas, né, etnográficas aqui no Brasil. E aí eu li um livro dele que chama Brasil, um país chamado Favela. E aí ele traz alguns relatos, né, de pesquisas que eles fizeram. E o cara lá com um computador Dell Rosinha, né, e ele falando, e a moça diz: eu não entendo nada de computador. Quem escolheu foi ele. Eu só falei que eu queria um processador assim, uma memória assada, não sei o que fosse rosa. Resumindo, a mulher escolheu o computador e aí ele conta esse caso falando sobre isso, que a tomada de decisão e o consumo dos lares, ele é liderado pelas mulheres. Tem que ser, né? Bacana. Falando, a gente vê muito movimento sendo criado hoje no Brasil, né, voltado justamente para esse empoderamento feminino e um empoderamento positivo para ensinar justamente a mulher a se posicionar, como você está falando. Né? A gente tem o RME, que é o Rede Mulher Empreendedora, tem o Mulheres do Brasil, enfim, uma gama de movimentos, inclusive a ONU Mulher, né, que eu descobri hoje, Valdes, que existe o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Isso é muito bacana, Sim, certo? Que 19 de novembro. faz esse movimento aí completo, 360 graus, para justamente despertar nessa mulher acanhada, né, a ver empreendedora e dar aquele empurrão para ela ir além. Então, na sua visão, qual a importância desses movimentos hoje, certo? E como é que você visualiza um futuro, certo? Para que a gente também rompa alguns preconceitos que hoje existem quando a mulher quer empreender. Por exemplo, eu vi hoje uma coisa interessante, que existe uma dificuldade de acesso a crédito para uma empreendedora, né? E, em contrapartida, a inadimplência é menor do que a masculina. Então, tem determinadas situações que a gente ainda encontra hoje. Eu queria saber se esses movimentos ajudam e o que é que você pensa disso para frente. Tá. É literalmente como você colocar luz sobre um problema ou um quesito, uma causa ali. Né? Então, esses movimentos, esses debates, essas discussões, todos esses grupos, inclusive Mulheres do Brasil, eu fui voluntária por 1 ano, deixei de ser agora por realmente incompatibilidade de agendas, mas eu me doei ao projeto por saber que muitas vezes é um coletivo desse, é uma rede desse, é um encontro desse, que é o porto seguro dessa mulher, que é o pontapé. Porque ela até quer empreender, mas como? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço comunicação? Entendi, Valná, tudo que você está falando aí. Eu entendi que está tudo errado. Como é que eu corrijo? Então, são nesses encontros, são nesses momentos, são nesses coletivos aí que nós temos aqui, que nós temos no Brasil, que nós temos no mundo, que crescem cada vez mais, eu acho isso lindo, que nós damos a essa mulher um espaço seguro para que ela consiga conhecimento, Desabrochar. contatos, orientação, né? Que vai além, não é só o conteúdo em si, E mas é o não encontro só conteúdo. de mulheres para tratar de determinados assuntos. Aqui é um porto seguro que você vai encontrar como é que você vai solucionar todas as suas dores como empresária. Olha, eu tenho uma aluna que ela disse a mim assim, vai fazer 1 ano, vou renovar a comunidade agora, vai dar mais 1 ano, e nesse 1 ano eu nunca falei nada no grupo. Mas o quanto eu aprendi ouvindo os casos das meninas comentando, e quando elas falavam, fiz isso e deu errado, fiz isso e deu certo, eu ia lá e ia trazendo para minha realidade. Ela disse, então, que eu não tivesse assistido nenhuma aula, que eu não tivesse participado de nenhuma mentoria, só o fato de estar naquele ambiente, ouvindo, lendo e crescendo junto naquele grupo, num grupo de WhatsApp, para mim já valeu. Porque é esse contato, às vezes, que você não tem na sua bolha. Então, se na sua casa ninguém empreende, ou ninguém te apoia, ou as pessoas não têm um pensamento alinhado com o seu, a mentalidade não está para prosperidade, ou vai falar como falaram já para uma das minhas alunas, você é pobre, se conforma. Por que você está dizendo que você sonha em ter uma frontier? Se conforma que você é pobre. E ela disse, eu vou ter uma
uma Frontier. Eu já tenho minha Duster, tá quebrada, mas eu vou consertar e eu quero a minha Frontier. Então, ela não encontra no ambiente dela, da família dela, ou com os amigos de infância ali, ela não encontra esse mesmo pensamento. Quando ela entra no grupo, aí ela tá ali com centenas de mulheres que estão em diferentes lugares, com diferentes Com realidades. energia semelhante. Mas a energia, né, indo para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Então, só aquela ambiência já valeu para ela, porque ela não encontra aquilo. Então, se ela se enfraquece com algo que disseram para ela em casa e ela chega lá e ela lê algo, ou ela desabafa, ou ela fala, ou ela pede orientação, e aí vem uma chuva de mulheres apoiando e orientando. Ah, eu fiz assim, deu certo. Não, faz assim, olha esse vídeo, aqui tem um tutorial, faça e tal. E aí teve até uma que falou essa semana, a Leila disse assim: eu coloquei uma questão, perguntei no grupo do Projeta se alguém prestava um serviço X. Eu queria pagar para fazer. Aí uma disse: eu faço de graça para você. A outra disse: não, eu te ensino, não é fácil e tal. Elas, menina, a coisa de colaboração é tão forte, a mobilização foi tão forte que eu fiquei constrangida. E como que eu ia dizer, gente, eu só quero pagar e tchau. Eu nem quero aprender, nem quero, eu só quero pagar feito, e tchau. né? Eu só quero feito mesmo. Nesse momento eu preciso... Porque é isso que acontece quando mulheres se reúnem, de fato estão indo na mesma direção, sentindo passando pelos mesmos problemas, sentindo as mesmas aflições, mas buscando a mesma resolução e todas querendo o mesmo. Então isso é muito legal e o ambiente ele vai se transformando em literalmente, né, propulsor para todas elas. E é por isso que chama Projeta, porque é uma forma de você projetar seu nome, projetar seu trabalho. Você me perguntou, eu não respondi. Para entrar qualquer mulher, aqui abaixo do link. Aqui abaixo do vídeo vai deixar o link do meu perfil, em valnadantas.com, valnadantas.com. E aí você encontra mais detalhes da comunidade Projeta, né? Homens, mulheres, enfim, pessoas que queiram comunicar melhor para mulheres, com mulheres, enfim, vender para elas. É isso. Valnar, qual é o recado que você deixa aqui? Qual é a lição? Qual é o conselho, certo? Para aquela empresária que está nos assistindo, está se espelhando em você e está com aquele sonho de que o negócio dela saia de dentro de casa e transborde os muros da casa dela. E para aquela mulher também que quer Iniciar. investir, né? Quer Quer iniciar. iniciar. Para voltar para casa. Para voltar pra Trabalhar casa. menos. Isso. Joia. A minha frase é bem assim, que anda comigo sempre, que já vai andando sem mim. Eu chego, às vezes nem sei quem é a pessoa olha para mim, consagrada, né? Faz teu nome consagrada. E eu falo que elas precisam investir nelas enquanto marcas que são, porque nós somos marca. Então, antes de você ser um CNPJ, de abrir alguma empresa ou de ter o seu negócio e decidir, porque tem muitas que nem sabem, assim, o que é que elas querem, o que é que elas vão criar como forma de monetizar. Mas, independente disso, é o faz teu nome, é contar a sua história, é dizer o seu porquê, é entender por que você quer isso, é escrever sobre isso, assim, primeiro para você, para que você entenda tudo isso e que depois você publicize. Você não tem que ter vergonha do seu porquê. Quero voltar para casa porque eu quero ficar mais com meu filho. Quero trabalhar menos e ganhar mais, porque cansei, porque a vida que eu sonhei não era essa, porque eu quero ter tempo para mim, porque eu tô sedentário, porque eu tô obesa e eu quero me cuidar, quero me amar e não tem tempo. Para ter tempo eu preciso trabalhar menos. Para trabalhar menos eu tenho que ter alguma coisa que renda mais. Então, para isso você precisa de ajuda. A gente tem uma mania, a mulher tem uma mania de tentar fazer as coisas só, de dar conta, de ir lá, de aprender. Só que a gente tem que aprender a delegar e a pedir ajuda. E aí, como eu falei aqui, assim, não tem problema em você contratar alguém que já passou por aquilo. Vejo muita gente que vem me contratar e assim, Valnar, mas eu sou jornalista e tal. Eu sou publicitária também. Como se ela tivesse a obrigação De saber, de saber fazer com ela, né? E todos nós precisamos de um guardião, de alguém que oriente. Então, ninguém tem vergonha de procurar um nutricionista, ninguém tem vergonha de procurar um personal, né? Para se cuidar, para ter melhores resultados. Então, você pode pedir ajuda para alguém recalcular a rota com você, para te analisar enquanto pontos fortes e fracos e dizer, isso aqui dá para monetizar, dá para embalar essa solução dessa forma, dá para te vender assim. Você pode ajudar pessoas, porque muitas mulheres elas estão tentando vender um produto para pessoas erradas ou um serviço para pessoas erradas. E às vezes é só ajustar a comunicação para atrair o público certo.
E sobre projetar, né? Algo que é interessante, assim. Valnar Tantas, para mim, eu só conhecia em uma fotografia. E no nome, diretamente, tá fazendo tal atividade com determinado grupo, né? Conheço pessoalmente hoje, assim, que é uma satisfação enorme, assim. Mas é interessante, você conhece o nome, né? É a Valnar, né? Recebemos referências aqui. Olha, conversa com a Valnar, que ela tem muito a falar, tem muita coisa interessante. E isso é muito bom, porque, na verdade, foi uma projeção do nome. Então, o Sim. que você vende, o que você tenta realmente projetar é o que você Eu faz. só ensino para elas tudo que já funcionou comigo ou com outras alunas e clientes. Então, nada, nenhuma estratégia, E ela também tá lá aquilo que posta não como teoria. E aquilo que funcionou, não funcionou. que é o mais São importante, né? experiências. Então, assim, não tô ali para cuspir teorias e falar, ó, eu li um Sim. livro, o livro... Não, é assim, a partir do desconhecimento, eu apliquei e foi assim. O meu sócio até fala muito assim, você vai muito para a prática. Cite o livro, cite o autor. Meu amigo, a mulher, ela quer fazer dinheiro. Ela quer que você diga mastigado como é que ela vai se projetar, o que é que ela comunica, o que é que ela faz primeiro aqui, como é que ela pode fazer. A mulher só tem 2 horas no dia para se dedicar a isso. Você quer que eu vá trazer teoria para ela? Oremos. Ela quer fazer, mão na massa e tal. Já uma coisa solução. testada, aprovada, enfim. Então, eu falo muito isso, assim, vocês estão vendo o que aconteceu comigo e eu abro com elas, assim, detalhes, estratégias e questões, desafios, tava desanimada, tava assim. E aí eu vou mostrando os meus bastidores e ensinando, mas sempre pautada no que já deu certo, ou comigo ou com alguém. E mostrando para elas que olha como dá para você monetizar aquilo que você passou. Então, muitas hoje, por exemplo, tem uma dentista e ela trabalha 14 horas por dia, ela ganha muito bem e tal, mas ela já tem 20 anos de experiência. Você já pode vender um outro produto para dentistas que estão iniciando. Você já pode sublocar a sua sala. Então, eu vou mostrando ela ali que elas têm outras formas de monetizar, trabalhando menos e recebendo o mesmo ou mais. Porque muitas nem pensavam, E ganhando sério qualidade que eu de vida. posso dar uma mentoria? Sério que eu posso ser uma consultora? Sério que eu posso ter um Ou curso? seja, o que a gente fala muito no mundo corporativo, né? É quando você chega a um determinado nível. Ser menos operacional e mais estratégico. Exato. Então, faz teu nome consagrada, senta para planejar a sua vida, planejar a sua transição ou planejar esse seu projetar. Peça ajuda, né? E esteja junto com pessoas que desejam isso, que vivem isso, que respiram esse universo de empreendedorismo e que vão estar, só por estar ao seu lado, já te ensinando alguma coisa. Não se ganha dinheiro trabalhando, se ganha dinheiro pensando. Também. Há controvérsia. Tem um risco. Por aqui, é isso. Não, mas é mais na questão estratégica Sim. mesmo da coisa. Sim, né? porque às vezes você tá ali fazendo uma coisa ali que lhe dá... Vai no automático e que lhe você dá não olha sem- ao redor. Né? Eu tenho um case de uma aluna que ela vendia brigadeiro a R$3. Vou contar aqui em 1 minuto. Ela vendia a R$3. E aí ela teve essa visão de pensar assim, poxa, é muito... A pessoa só gasta R$3 comigo. Aí ela fez caixas de brigadeiro bonitas para presente, para vender por R$70. Então ela aumentou o ticket. Olha aí. Aí, daquela arte das caixas, ela que começou aumento, a fazer porta-maternidade, com a mesma arte que ela fazia as caixas. R$200. Olha aí, foi mais estratégica. Trabalhando com gestante, ela disse, gestante não economiza. Eu vou vender decoração do quarto da criança, não só o porta-maternidade. Já pulou para R$500. Olha aí. Aí ela disse, eu vou fazer design de interiores em 2 anos e eu vou vender o projeto por R$1.500. Virou arquiteta também E agora. ela agora está fazendo arquitetura. E falando em chocolate, Vamos falar em chocolate aqui. Vamos deixar aqui pequena Um lembrança, mimo. um pequeno mimo para nossa Valnar aqui. Né? Ai, gente, obrigada. Passou voando o tempo, Passou adorei. voando, né? Obrigado pela sua participação. Isso aqui é um presente, né? Destinado a você. O tempo que você se dedicou para vir para cá, né? A gente está nesse projeto de fase inicial no 2º programa e num dia especial que é o mês da mulher, né? Então, obrigado pela tua participação. A gente sempre pergunta e fala, espero que o papo tenha somado. Com certeza, somou. Adoro trocar, contribuir. Espero que venham muitos e muitos episódios aí, que vocês cresçam, monetizem. E volte, viu? E volte. lembrando Volto. que o tempo de Valnar é caro. É
É muito caro. Mas a gente não vai falar o quanto ela nos cobrou, não. Já pensou? Não, a gente tá aqui para crescer e aprender e fazer essas trocas, né? Então, Somar. assim, somar literalmente. Então, eu cheguei aqui, aí perguntam uma coisa, aí já tem uma cliente para os meninos, e aí já penso assim, e aí tem uma amiga aqui que Por quer isso que o fazer um papo podcast, ela soma. pode. E aí essas redes, as conexões. Eu sempre Verdade. digo, se eu Perfeito. pudesse resumir todo o meu sucesso e o meu trabalho, toda essa jornada, nunca foi investimento, porque tem gente que diz, ela deve ser filhinha de papai e tal, porque tem um Dantas. Gente, tenho nada com nenhum político, não tenho nenhuma relação assim, nunca veio nada de mão beijada, então foi realmente uma construção, um trabalho que veio ali de baixo e eu fui construindo ali, né, esse nome, essas marcas. Mas se eu pudesse resumir todo o meu trabalho em uma única palavra, essa palavra seria conexões. Por isso que esse relacionamento, essas redes que a gente vai, né? Então, alguém indicou meu nome, apresentou meu nome para vocês, e aí você já ouviu meu nome por outra pessoa. E todas essas trocas eu acho que não tem preço. São valiosas. Satisfação enorme. Muito obrigado mesmo por Prazer, ter vindo meninos. somar Obrigada pelo conosco. convite. Valeu. Espero que tenha sido Gente. útil.